Mateus capítulo 2, você já reparou, Rafael falou das decorações, ficou muito bonita aqui à frente. Algumas irmãs se envolveram aí, irmãos também, então parabéns, ficou muito lindo. É época de Natal e nós estamos fazendo um recorte do Evangelho de Mateus, pregando os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos capítulos de Mateus, tentando entender o que ele tinha a dizer a respeito da chegada de Jesus. Semana passada estudamos o capítulo 1, hoje, se Deus permitir, vamos meditar no capítulo 2. Então vou fazer a leitura do texto de forma corrida, e aí nós vamos estudar a passagem e ver o que Deus tem a dizer para nós. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Oremos. Querido Jesus, queremos compreender
os eventos do teu nascimento, compreender o que Mateus quis nos comunicar, compreender a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento. Em nome de Cristo oramos. Amém. Mateus escreveu seu evangelho para convencer os seus leitores de que Jesus é o Cristo. A gente viu isso no capítulo 1. O fato de Jesus ser o Cristo significa que ele é o Messias que foi prometido a Israel. E Mateus construiu o capítulo 1 nos mostrando que Jesus é o Cristo, descendente de Davi. Ele é o rei que foi prometido a Davi, que irá reinar por todo o mundo, para todo sempre. Mas ele também é filho de Abraão. É por meio de Jesus que Deus abençoa todas as nações da terra, não só os judeus. E nós vimos na segunda parte do capítulo 1 de Mateus, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Maria, e a missão de Jesus estava baseada nos dois nomes que ele recebe nesse capítulo. Primeiro, o próprio nome Jesus significa o Senhor salva. Jesus salvará o seu povo de seus pecados. Mas o segundo nome que nós vimos no capítulo 1 é Emanuel, o que significa Deus conosco. Jesus nos introduzirá à presença de Deus, no reino de Deus. Então fica muito claro, logo de início, que Mateus está querendo dizer: Jesus é o Rei de Deus entre os homens. Jesus é o Rei. Mas isso talvez levante algumas perguntas. O que isso significa? O que significa dizer que Jesus é Rei? Que tipo de Rei Ele é? E como é que nós devemos reagir a esse reinado? Parece que é isso que Mateus nos responde nesse segundo capítulo, que você já deve ter reparado, ele se divide em duas partes. Primeiro ele fala da visita, os versículos 1 a 12, e depois ele fala da fuga, versículos 13 até 23. Então, a mensagem vai ser dividida nessas duas partes, a visita e a fuga. Vamos para a primeira parte, a visita. A visita de uns tais magos do Oriente a Jesus. Essa primeira parte, dos versículos 1 a 12, é dividida em três cenas menores. Primeiro, Jesus é procurado por esses magos do Oriente, versículos 1 a 3. Depois, Herodes tenta descobrir onde Jesus está, versículos 4 a 8. E então Jesus é adorado pelos magos, versículos 9 a 12. Olha a primeira cena. Jesus é procurado pelos magos do Oriente. Versículos 1 a 3, novamente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Mateus aqui nos oferece três informações a respeito do nascimento de Jesus. A primeira é que ele nasceu em Belém da Judéia. Belém é uma cidade que fica ao sul de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros de distância da capital. A segunda informação é que foi nos dias de Herodes. Quem foi Herodes? Herodes é o nome de uma família real que foi escolhida pelo Senado romano para governar aquela região, a região da Judéia, e governar sobre os judeus em nome do Império Romano. Este Herodes, que está sendo mencionado no texto, foi o primeiro desses reis. Ele foi conhecido, você conhece pela história, de Herodes o Grande. Herodes governou por 33 anos sobre aquela região. Só que o problema é que Herodes ele não era da linhagem dos judeus. Herodes era idumeu. O povo idumeu era um povo inimigo do povo judeu. E os romanos sabiam disso. Então foi uma provocação e uma humilhação dos romanos escolher um inimigo dos judeus para governar sobre os judeus. É claro, ninguém gostava de Herodes, mas Roma tinha escolhido esse homem para governar sobre os judeus. Tinha dado poder para Herodes, e ninguém poderia se colocar contra Herodes, porque se colocar contra Herodes era se colocar contra o Império Romano, e Herodes gostava muito disso. Ele gostava do poder. A terceira informação que a gente vê no versículo 1 sobre o nascimento de Jesus é que alguns magos do Oriente vieram a Jerusalém.
Quem eram esses caras? Naquela região, a palavra mago, ela era diferente do que nós temos hoje aqui, tá? Ela era usada para se referir a homens sábios da época. Os magos não eram reis, isso vem da literatura e da arte, mas o texto nunca disse que eles eram reis. E o texto também não diz que eles eram mágicos, apesar de que a palavra no português pareça isso. Naquela época eles eram cientistas. Os magos daquela época eram pessoas estudiosas, homens que observavam os céus, observavam os astros, eram os astrólogos. Esses homens que vêm visitar Jesus são pessoas que entendiam das coisas, entendiam dos tempos, entendiam da ciência. Quem são esses homens? Perceba que o texto não diz quantos são. De novo, nas representações a gente vê 3, né? Mas o texto não diz. O texto só diz que eles vieram do Oriente. Sabe o que fica no Oriente? O Oriente é o local onde ficam os povos que surgiram da antiga Assíria, a antiga Babilônia e a antiga Pérsia. Todas essas nações foram nações ímpias, que causaram muitos males ao povo de Deus ao longo da história. E o que esses magos do Oriente querem em Jerusalém? O versículo 2 diz para nós, eles não escondem. Eles dizem a todos os que encontram: nós queremos achar o recém-nascido rei dos judeus e queremos adorá-lo. Porque segundo os estudos deles, eles dizem, há uma estrela no céu que está anunciando essa notícia. De novo, Mateus não nos explica o que isso significa. Como é que eles sabiam que havia uma estrela no céu? Tem algumas teorias, depois no corredor eu posso conversar com você a respeito disso, mas é interessante. Mas a procura desses estrangeiros produziu uma bela agitação na cidade. O versículo 3 diz isso, a cidade toda se agitou, inclusive o rei, o próprio Herodes. A gente consegue imaginar por quê. Como assim nasceu o rei dos judeus? Eu sou o quê? Eu sou o rei. Logo a gente vai perceber que esse alarde na cidade provocado pela visita dos magos vai gerar problemas ao pequeno bebê que nasceu, Jesus. Mas até lá, a gente não pode perder de vista o que Mateus está dizendo para nós aqui. Mateus está dizendo que Jesus é o verdadeiro rei dos judeus, apesar de Herodes ocupar esse cargo. Herodes não é o rei, Herodes é um usurpador. E toda Jerusalém sequer sabe que o seu novo rei nasceu. Os magos estão procurando e a turma está sendo pega de surpresa. O quê? Nasceu o rei? E o mais impressionante de tudo isso é que Jesus é o rei de Israel, é o rei dos judeus, mas ele está sendo procurado por magos sábios do Oriente, por gentios, pessoas que não nasceram na terra de Israel, e ele está sendo procurado para ser adorado. Eu não sei se essa história te fascina, deveria te fascinar. Os judeus possuem um falso rei, Herodes. Eles mal sabem que o seu verdadeiro rei Jesus nasceu, mas já tem pessoas de outras nações querendo se curvar diante da majestade do Rei dos Reis. Com isso parece que Mateus já está adiantando para nós algo sobre o evangelho que ele está escrevendo. Mateus está escrevendo para dizer para nós que Jesus é o rei, aquele que veio para os judeus, mas ele também é o rei que reinará sobre todos os povos, até sobre os gentios. De alguma forma Deus revelou o nascimento de Jesus para esses homens, mesmo que esses homens não fossem da religião de Israel. Queridos, parece que Deus pode revelar o seu Filho a quem Ele bem quiser. Parece que Deus pode salvar qualquer um. Parece que Deus pode usar quem Ele bem desejar. Quem somos nós para controlar isso, né? A segunda cena dessa visita, nela nós vemos Herodes. Herodes, ele tenta descobrir onde Jesus está. Olha os versículos 4 a 8 agora. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou:
onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Tem algo interessante acontecendo aqui. Os magos, apesar de serem orientais, nós vimos isso, eles sabem pela natureza. Eles disseram: uma estrela apareceu para nós, brilhante no céu. Eles sabem que o novo rei dos judeus nasceu, mas eles não têm a certeza da localização. A estrela os conduziu até essa terra. O que é preciso para responder qual é a localização? A resposta? A Escritura. Porque Herodes convoca os líderes religiosos que conheciam as Escrituras para descobrir onde o Cristo deveria nascer. Eu quero que você perceba o que Mateus está dizendo para nós aqui. Deus pode usar a natureza, sim, para despertar as pessoas ao interesse pela pessoa de Jesus. E a gente ouve relatos de missionários, de pessoas que veem uma luz, alguma coisa, e de alguma forma tem a necessidade de conhecer mais a respeito de Jesus. Mas Mateus está deixando muito claro que as pessoas só vão encontrar Jesus verdadeiramente através daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Aqueles magos chegaram até ali, mas se não tivesse a Escritura para explicar onde o Cristo nasceria, eles continuariam rodando até hoje lá procurando o Cristo. Ninguém é salvo por Jesus sem conhecer a Jesus da maneira com que Deus o revela na Escritura. Os estudiosos da Bíblia respondem à pergunta de Herodes citando Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Deus havia prometido que o guia, o pastor de Israel, viria da pequena cidade de Belém. Então Herodes, a gente vê no versículo 7, ele promove uma reunião secreta, o texto enfatiza isso, com os magos. Por que será que ele faz isso escondido? A gente vai descobrir já já. Mas o texto diz para nós que, primeiro, ele quer descobrir mais informações sobre a época. Quando foi que a estrela apareceu lá no Oriente? Provavelmente ele está fazendo contas. Quanto tempo esse bebê tem de vida? E a segunda coisa que ele quer é enviá-los em seu nome a Belém. Eles vieram lá, agora ele quer ter partido da missão deles, né? Olha, vão em meu nome, busquem informações, descubram onde o bebê está. E aí perceba o que ele diz: tragam informações só para mim, para que então eu também possa ir lá para adorá-lo. Será mesmo? Repare como é que Mateus está construindo para nós aqui a imagem do grande Herodes. Quem é o grande Herodes? Bom, ele não é judeu, mas ele ocupa o cargo do rei dos judeus. E o grande Herodes, rei dos judeus, não conhece a escritura dos judeus. Ele não sabe sequer onde o Cristo deveria nascer. Ao mesmo tempo, esse grande Herodes marca uma reunião secreta com magos orientais. Parece que ele está escondendo alguma coisa. Quem sabe talvez ele não esteja escondendo as suas intenções. E esse grande Herodes diz que quer adorar o rei dos judeus. Bom, se ele quer adorar o rei dos judeus junto com os magos, por que ele não tira a coroa? Por que ele não vai junto com eles e quando encontrar o bebê adora? Por que todo esse plano? Por que toda essa estratégia? Tem algo que não está cheirando bem nessa história, não tem? E se você é atento, você já sabe, porque Mateus já disse para nós, porque Herodes não é o rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus. Herodes sabe que é um impostor. Todo mundo sabe, ainda mais Herodes. E Herodes sabe que se o verdadeiro rei dos judeus realmente aparecer, o seu reinado acaba. Esse rei vai derrotar Roma, esse rei vai tirar Herodes do trono. Ele vai perder toda a sua reputação, todo o seu glamour, todo o seu status. E aqui está mais um tema importante para Mateus nesse livro. Jesus Cristo, o rei dos judeus, é uma ameaça. É uma ameaça
para aqueles que reinam nesse mundo. Na criação de Deus só tem espaço para um rei, e esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que deseja reinar sobre si ou sobre os outros, sem se submeter ao reinado de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis, reconhecendo que nós vamos prestar contas a esse Rei, todos aqueles que nesse mundo tentam reinar sem Jesus, sem se submeter a Ele, não passam de impostores. Impostores que serão destituídos do cargo que ocupam. Um dia serão destituídos. Impostores que serão tratados como inimigos de Estado do Rei dos Reis. O que você acha que o verdadeiro rei do mundo vai fazer com aqueles que ocupam indevidamente o seu lugar, que maltratam e machucam pessoas, quando deveriam estar governando para ele? É por isso que Herodes tem segundas intenções, a gente vai ver isso. Herodes, ele não reconhece Jesus como o novo rei. Herodes sequer deseja adorar a Jesus, porque se Herodes quisesse mesmo isso, Herodes ia sair daquela posição, tirar aquela coroa falsa de sua cabeça e iria imediatamente com aqueles magos se curvar diante de Jesus junto com eles. Ele não ficaria esperando pelos outros. Vão lá primeiro, quando vocês acharem, vocês me avisam. Não, ele ia largar tudo que ele estava fazendo para adorar Jesus. A propósito, essa é a postura de alguém que deseja realmente desfrutar de tudo que Jesus tem a oferecer. Se você quer aproveitar tudo que Jesus veio fazer nesse mundo, você precisa abrir mão de ser rei. Você precisa parar de querer reinar sobre si mesmo, porque você não é rei. Parar de querer reinar sobre os outros, e precisa ir até Jesus, se igualando às pessoas. Você é um simples mortal como qualquer outro, e quando chega em Jesus, você precisa se humilhar diante de Jesus em adoração, em obediência. Conheço uma pessoa que não suporta ouvir a palavra servo, porque não se vê como servo, mas diz que crê em Jesus. Isso é uma incoerência. Jesus é rei, Jesus é Senhor, e quem se aproxima diante dele sai da coroa, sai do trono e se prostra diante dele em humilhação. Sem isso, você pode até dizer que é crente, você pode até dizer que, como Herodes dizia que era, você pode até conhecer a Escritura ou querer saber mais da Escritura, mas você não vai passar de um impostor, porque se Jesus é o único e verdadeiro rei, então não tem espaço para outros reis, não tem espaço para arrogância, não tem espaço para rebeldia diante de Jesus. O reinado de Jesus é um reinado para aqueles que se humilham diante dele, que se colocam debaixo do reinado de Jesus. Chegamos à terceira cena nessa primeira parte aqui da visita. A terceira cena apresenta para nós Jesus sendo adorado pelos magos do Oriente. Olha os versículos 9 até 12. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Ao que tudo indica, a estrela que aqueles homens viram desde o Oriente e seguiram com alegria, ela se movia. E quando eles deixam Herodes, eles continuam seguindo a estrela, até que ela para em determinado local, ali em Belém. Onde ela para? O versículo 11 nos diz: sobre uma casa. Repare, não é uma estrebaria. O versículo 11 diz que é uma casa. Como assim? Jesus não nasceu numa estrebaria? Sim, nasceu. Mas pense aqui, se a estrela surgiu no céu para aqueles homens, quando o rei dos judeus nasceu, uma viagem do Oriente até Jerusalém não demora meia hora não, alguns dias. Então, desde que Jesus nasceu e a estrela surgiu lá no Oriente,
os dias se passaram. A essa altura, Jesus já não estava mais em uma manjedoura, ele nasceu em uma manjedoura, naquela estrebaria, mas provavelmente os seus pais já tinham conseguido um local, em alguma casa, alguma hospedaria, para que o bebê ficasse. Ele não ficou ali a vida toda. Bom, os magos entram na casa e o que eles veem? O versículo 11 diz, eles veem o bebê. Eles veem o rei dos judeus, o recém-nascido, o rei dos reis, no colo de sua mãe. E então eles têm duas reações. A primeira reação, qual que é no versículo 11? Eles se prostram e de joelhos o adoram. Perceba, eles não adoram a mãe, eles adoram o filho. O texto diz que eles adoram o filho e não a mãe. A segunda reação deles, eles abrem suas malas e presenteiam o rei dos judeus. Tesouros que eles trouxeram lá da sua terra, são 3: ouro, incenso e mirra. Tem muita gente falando muita coisa sobre essas 3 coisas, mas naquela época eram ofertas que se dedicavam a reis, mas também ofertas que se sacrificavam a divindades. Ao que parece, aqueles magos ficam ali por algum tempo, mas chega a hora de voltar para a sua terra. E o versículo 12 diz para nós que Deus avisa eles através de um sonho. Mais um detalhe em comum aqui, né? O Criador dos céus e da terra novamente se revelando a gentios através de sonho. E Deus avisa eles para que eles não voltem à presença de Herodes. A conversa estava esquisita, não estava, com Herodes? Deus já está alertando, não volta por lá. E a gente já vai descobrir por quê. Então eles pegam um outro caminho, provavelmente o mais longo, mas eles voltam para sua casa, voltam para o Oriente sem avisar Herodes. O que esses magos fizeram nessa passagem é algo único em todo o Evangelho. E é muito significativo para o todo que Mateus está querendo dizer na sua mensagem. Eu quero que você repare, eles têm 4 atitudes que poderiam muito bem ser imitadas por nós, por todo aquele que diz que ama a Jesus, quando encontra o rei dos judeus. A primeira atitude deles, no versículo 10, nós vimos, é que quando eles descobrem que o rei dos judeus havia nascido, a estrela apareceu para eles, o texto diz que eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Todo aquele que de fato se interessa pelas coisas de Deus, também deveria ver o nascimento de Jesus com essa alegria. Demonstrar por essa época, por essa mensagem, esse mesmo tipo de felicidade. O Natal deveria ser uma época de celebração e de festa para quem foi salvo por Jesus. A segunda reação desses magos foi no versículo 11, nós vimos. Quando eles veem o rei dos judeus, eles estão prostrados. Jesus é o rei. Jesus salva aqueles que se curvam diante do seu senhorio. Mas eles têm uma atitude não só de alguém que está debaixo de um rei, mas eles têm uma atitude de alguém que está debaixo de um Deus. A adoração e os presentes que eles trazem indicam que Jesus é rei, mas ele também é filho de Deus. Jesus é divino. E se submeter a Jesus significa também adorar Jesus como Deus. É isso que aqueles presentes representam. A propósito, aqui tem a terceira atitude deles. Quando eles encontram Jesus e o adoram, eles lhe oferecem presentes. E eles deram a Jesus o melhor que eles tinham. Provavelmente era o melhor que eles tinham no Oriente. Quem encontra Jesus, encontrou o maior tesouro de todos, não encontrou? Bom, se encontrou o maior tesouro de todos, vai desejar presentear Jesus com tudo o que tem de melhor. Vai querer oferecer para Jesus o melhor do seu tempo, vai querer oferecer para Jesus o melhor dos seus recursos, o melhor da sua saúde, o melhor das suas atitudes. Porque se você diz que conhece a Jesus, mas não tem tanto zelo por presenteá-lo, tem um pé atrás quanto a isso. Herodes diz que quer Jesus, mas não quer encontrar Jesus e nem presenteá-lo. Será que você já deu a Jesus, o Rei Divino, aquilo que ele merece?
as responsabilidades que você assumiu perante Deus e a igreja, como é que você trata isso? Como é que você lida com os seus ministérios? Como é que você lida com os recursos, o dinheiro que Deus tem te dado? Como é que você está administrando a saúde que Deus tem te dado? Os filhos que Ele te deu para pastorear? Como é que você está zelando e devolvendo para Ele como um presente? A quarta e última atitude desses magos é que quando eles foram avisados por Deus no sonho para ir embora e não voltar para Herodes, no versículo 12 diz que eles obedeceram. Uma das maiores marcas de alguém que de fato encontrou Jesus e se submeteu ao Rei Jesus vai ser obedecer ao que Deus diz. Sem obediência, a pessoa só fala da boca para fora, mas ela não se submeteu a Jesus ainda. Bom, essa foi a primeira parte, foi a visita dos magos orientais ao recém-nascido rei dos judeus. Vamos para a segunda parte, a fuga. Os versículos 13 até 23 nos mostram mais 3 cenas. Jesus é levado às pressas para o Egito, versículos 13 a 15. Herodes manda matar todos os meninos de Belém, versículos 16 a 18. E Jesus é levado para Nazaré da Galileia, versículos 19 a 23. Olha a primeira cena dessa segunda parte. Jesus é levado às pressas para o Egito, versículos 13 a 15. Olha o que diz o texto. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Se tem uma coisa que ficou muito clara para o leitor na primeira parte, é que a atitude de Herodes estava muito esquisita, lembra? Está muito estranho. E agora a gente descobre por quê. Herodes, ele não quer encontrar o rei dos judeus para adorar o rei dos judeus, para tirar a coroa da sua cabeça e colocar naquele bebezinho e falar: o reino é dele, eu estou usurpando um lugar que não é meu. Não, ele não quer fazer isso. Herodes quer encontrar o rei dos judeus para matar o rei dos judeus, cruelmente, um bebê. E assim ele continua reinando, usando um trono que não é dele. E como que a gente sabe disso? Mais um sonho. O versículo 13 nos diz, só que esse sonho agora não é para os magos, é para José. Capítulo 1 já teve uns 2 sonhos aí. Agora ele tem mais um. Em sonho, o anjo do Senhor alerta ele a respeito da intenção de Herodes e manda que José fuja para o Egito. Os versículos 14 e 15 nos mostram o que José faz. O que você faria? Aqui tem um bom exemplo de obediência, quando uma ordem é dada. Quando Deus te dá uma ordem, como você reage? Quando seus pais te dão uma ordem, como você reage? Quando uma autoridade te dá uma ordem, como você reage? José é um exemplo. Olha o que ele faz. Ele teve um sonho. O anjo apareceu no sonho. O versículo 14 diz: ao acordar do sonho, na mesma noite em que o anjo apareceu para ele e deu a ordem, ele pega o seu filho, pega a sua esposa e imediatamente se muda às pressas para o Egito. Não dá tempo de pegar mala, não dá tempo de despedir da sogra, vamos embora. E ele fica no Egito até que Herodes morra. Provavelmente ele fica durante os primeiros anos da infância de Jesus lá naquela terra. Ele está esperando. O anjo disse: vá até que eu fale para você voltar. Interessante, para preservar a vida do seu filho, José foge. Já parou para pensar um pouco mais sobre isso? Talvez para alguns aqui, diriam: eu vou ficar. Herodes que se veja comigo. Eu vou resistir, eu sou resistência. Ele não vai matar o meu filho. Não. José foge para preservar a vida do seu filho. Nós que somos homens, você já é um pastor de um lar, já é casado, já é pai, você que ainda será
você que está sendo formado, nós devemos ser corajosos. Nós devemos proteger as pessoas que Deus colocou em nossas mãos, mas nós também devemos ser prudentes, sábios. Para proteger os nossos entes queridos, haverá momentos em que nós devemos ficar e lutar, resistir, encarar o problema de frente, mas se há risco de vida, e talvez a fuga seja a melhor das possibilidades de sobrevivência das pessoas a quem nós devemos cuidar. Nesses casos parece que fugir não é covardia, parece que fugir é sabedoria. Como é que a gente discerne isso? Bom, só orando e pedindo ajuda para Deus. Mas a fuga nem sempre é covardia, ela é prudência também. E por que tudo isso aconteceu? O versículo 15 termina dando um comentário para nós de Mateus. Ele diz: para se cumprir o que Deus disse através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa frase é extraída de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Naquele capítulo de Oséias, Deus está lembrando Israel de como é que Ele cuidou do seu povo desde o começo. Desde que Israel era um bebezinho de colo, Deus diz: olha, eu libertei vocês da escravidão no Egito, eu trouxe vocês para a terra prometida, mas quanto mais eu amava vocês, sabe o que vocês faziam? Mais vocês me rejeitavam. Quanto mais eu chamava vocês, mais vocês não ouviam a minha palavra, mais vocês se voltavam aos falsos deuses. Por isso, em Oséias 11, Deus promete: eu vou julgar vocês, eu vou disciplinar vocês, vocês vão perder as suas guerras e vocês vão ser exilados para outras nações. Mas Deus ainda promete: um dia eu vou restaurá-los novamente. Haverá um dia em que eu vou reuni-los aqui mais uma vez, e eu vou trazer pessoas vindas do Ocidente, do Egito, da Assíria, do Oriente. Deus iria reunir um novo povo. É isso que Ele está prometendo em Oséias capítulo 11. E parece que é isso que Mateus está dizendo para nós, que está começando a acontecer. Quando Jesus é levado às pressas para o Egito, é como se Mateus estivesse dizendo: leitor, o exílio de Israel está para acabar. Deus está cumprindo aquilo que prometeu. A história de Israel está recomeçando, e está recomeçando na pessoa de Jesus. Jesus é o Israel perfeito. Jesus é o Filho amado do Pai, que obedece a Deus em tudo e que vai salvar para si um povo vindo de todos os cantos da terra. Mas nem todo mundo está feliz com essa notícia, e a gente viu isso no texto. Herodes é um exemplo disso. Um simples bebê. Quem está com um bebê recém-nascido em casa? A gente está com um bebê recém-nascido em casa, completamente dependente. Um bebê recém-nascido, inofensivo, é uma ameaça para o homem mais importante da região. Já parou para pensar nisso? Por quê? A gente já sabe. Porque Jesus é o Filho de Deus, só Ele é o Rei dos judeus, e Herodes e qualquer outra pessoa ou qualquer outro povo não é o Filho de Deus, não é o Rei dos judeus. Então, esse tipo de reação que Herodes terá a respeito do menino, sempre esteve, sempre estará presente no mundo. Sim, por um lado, haverá pessoas que vão se alegrar com o nascimento de Jesus, pessoas que vão celebrar, porque Deus estava cumprindo as suas antigas promessas de salvação em Jesus. Mas também tem pessoas que se enfurecem por causa dessa notícia. Pessoas que não acham que precisam ser salvas. Pessoas que, como Israel no passado, acham que se bastam, que não precisam de ajuda. Com qual grupo você se identifica mais? Jesus para você é motivo de alegria? Jesus para você é aquele em quem você encontra satisfação, salvação, esperança? Ou Jesus para você é uma espécie de estraga prazeres cósmico, da raiva? Porque Jesus, Ele atrapalha os meus planos de fazer o que eu sempre sonhei, de ser bem sucedido, de ser feliz. Eu acho que seria melhor que Jesus não tivesse nem nascido, porque aí eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida. Abra bem os seus olhos. Talvez você pareça mais com Herodes do que com os magos hoje. A segunda cena dessa segunda parte mostra para nós Herodes mandando matar os meninos de Belém.
Olha os versículos 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Algumas semanas se passam, os magos foram embora, e aí foi que Herodes percebeu que foi enganado. Cadê os magos? O que Herodes faz? Herodes faz exatamente aquilo que o anjo do Senhor havia dito para José. Ele fica irado, ele não teve o que ele desejava, e ele mandou matar todos os meninos, não só de Belém, mas das cidades ao redor da região, todos os meninos de até 2 anos. E Mateus diz para nós que isso também cumpre o que foi prometido por meio de Jeremias 31:15. Você consegue imaginar o tamanho da dor que Herodes está causando nessa época? Quantas famílias, quantas mães não choraram por ter perdido o seu filho e ele não tinha nada a ver com aquela história? Esse é um tema tenso, não é? Tem uma pergunta importante aqui. Quando é que esses assassinatos começaram? Será que foi quando o carrasco pegou o primeiro bebê e sacrificou na frente de Herodes? Não. Esses assassinatos começaram no coração de Herodes. Ele teve um desejo que não foi satisfeito. Ele queria continuar reinando, mas Jesus ameaça o reinado dele. Então, quando ele vê o seu maior sonho sendo ameaçado, ele fica com raiva, e aí ele se torna um assassino. O texto diz, primeiro ele ficou enraivecido, porque ele não teve o que ele quis. Se você já leu Mateus alguma vez na sua vida, isso parece um pouquinho do que Jesus vai dizer lá no capítulo 5, a respeito da ira, lembra? O assassinato, ele começa com a raiva, a ira no coração. Por isso Jesus diz, você não deveria matar alguém, mas também não deveria cultivar raiva de alguém, porque o assassinato é resultado da ira que você deixou ser cultivada no coração. Mesmo que aquilo que a gente deseje muito não seja pecaminoso, talvez você queira uma família mais próxima do que a Bíblia diz, você deseja ganhar mais, ter mais saúde, filhos obedientes, mas mesmo que aquilo que você deseje seja legítimo, mas você está disposto a pecar para conseguir isso, ou você peca porque ninguém te dá o que você sempre quis e você não alcança essas coisas, você está se assemelhando a Herodes. Um desejo que não é satisfeito gera raiva, que depois pode desembocar em assassinato. Tome cuidado com a ira. Tome cuidado com a ira. A ira revela aquilo que a gente deseja mais no íntimo do coração, os nossos ídolos. E a ira pode nos levar ao pecado. A ira pode nos levar a ferir pessoas. A ira pode nos levar a matar pessoas. A ira nunca é boa companheira. Mas é claro, Herodes ele não está nem aí para isso. Ele não se preocupa com isso. Na verdade, o texto mostra que Herodes é um homem bem instável. Ele não liga se para satisfazer as suas ambições egoístas ele tem que sacrificar centenas de vidas inocentes, como aqueles bebês que nasceram, não tem nada a ver com a história. Opa, será que isso não te soa familiar? Eu vou repetir isso porque talvez você estava dormindo agora. Pessoas ímpias, com desejos egoístas, querendo satisfazer as suas próprias vontades, dispostas a sacrificar vidas inocentes, só para continuar reinando sobre o meu corpo, minhas regras. Parece que Herodes ele se encaixaria muito bem em alguns movimentos sociais hoje em prol do aborto, não? Tanto faz se vão morrer centenas de crianças. Quero continuar reinando. Quero continuar no trono. Os historiadores dizem que Herodes era tão paranoico
que ele, certa ocasião, achou que a sua esposa e 2 dos seus filhos com ela estavam tramando uma conspiração contra ele. E ele mandou matar a esposa e os 2 filhos. Doido. Só para preservar o trono. Mas a história piora, porque o tempo passa e Herodes vai morrer. O texto mostra isso para nós. Quando ele está chegando na sua morte, ele sabe que ninguém gosta dele, nem a família gosta dele, porque ele matou. O que ele faz? Ele escolhe a dedo pessoas importantes de Jericó, que é a cidade vizinha de Jerusalém, e ele manda matar essas figuras públicas respeitadas na comunidade, porque aí ele garantiu que no dia do velório dele as pessoas estariam chorando, porque estariam chorando pela morte de outros que ele mandou matar. Esse homem é doido. Mas o mais doido é que tem muitos Herodes nos nossos dias. Muitas pessoas tão egoístas quanto Herodes, que só pensam no seu prazer, no seu conforto, que pensam em reinar sobre os outros, fazer a sua vontade, não importa se os outros vão sofrer. Tem um monte de Herodes nos nossos dias dispostos a matar inocentes, se for preciso, para ter o que querem. Cuidado para você não ser um Herodes como esse. Talvez você não tenha o poder que ele tinha, mas pode ser que o coração seja parecido. Chegamos à terceira e última cena dessa parte. Jesus é levado para Nazaré da Galileia, versículos 19 a 23. Acompanhe comigo novamente a leitura. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Como nós vimos no versículo 14, José e a sua família, eles tiveram de fugir às pressas para o Egito. Não deu tempo de levar mantimentos, não deu tempo de levar roupa, não deu tempo de levar provisões. Então, imagine-se no papel dessa família. No Egito tudo é novo. O José vai ter que arranjar um novo emprego, ele vai ter que achar um lugar para morar e se estabelecer com Maria e o bebezinho que nasceu. Eles vão ter que se enturmar com os egípcios, eles vão ter que se acostumar com aquele local. José vai ter que passar a sustentar a sua família ali. Até quando? Não sei, porque o anjo disse: até que eu avise. Então, José fica ali. Talvez você saiba exatamente o que isso significa, né? Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo uma época assim na sua vida, né? Eu tenho que ficar aqui e fazer essas coisas e não sei até quando. Pois bem, José e Maria, eles são estranhos onde vivem. O Egito não é o lar deles, é uma outra língua. Lá no Egito os costumes são diferentes, o povo é diferente, até a culinária é diferente. Lá no Egito você não tem sinagoga, lá no Egito não tem culto, lá no Egito não tem igreja. Perceba, desde cedo Jesus e a sua família tiveram de aprender a manter a sua fé em Deus, apesar das circunstâncias. Mesmo que tudo ao seu redor estivesse desmoronando, e eles só tinham um sonho. Imagine Maria, né? José, você tem certeza que o anjo apareceu para você? Tem. Até quando, José? Não sei, ele vai aparecer de novo. Quando, José? Não sei, Maria. Fica aí, espera aí. Era a única palavra que eles tinham. Gente, essa família ensina para nós que fidelidade a Deus e contentamento onde Deus te colocou são coisas que não dependem das circunstâncias. O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas se o seu coração é do Senhor, Ele vai te dar graça para encarar o mal de cada dia. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer lá na frente, mas Ele vai dando graça, dia após dia. E ali no Egito os anos se passam. O versículo 19 nos diz: provavelmente Jesus é desmamado, ele começa a engatinhar, começa a dar os seus primeiros passos, talvez falar as suas primeiras palavras. E José,
Provavelmente está fazendo o melhor que pode para sustentar a sua família, para conduzir o seu lar nos caminhos do Senhor. Até que o versículo 19 nos diz: Herodes morre. Marque essa frase na sua Bíblia: Herodes morre. Quem diria? O grande Herodes, aquele que, para preservar a sua vida, para preservar a sua reputação, mandou matar tanta gente inocente, fez tanta pessoa sofrer e sangrar. O assassino também morre. Homens maus também vão morrer. Ímpios que nos fizeram sangrar, que nos fizeram chorar, um dia também vão chorar. Um dia também vão enfrentar a morte, e depois desse dia vão estar face a face com o justo juiz. E Deus há de pedir contas todas as maldades que eles fizeram em vida. Herodes se encontrou com o juiz, o supremo juiz. Nós precisamos nos lembrar disso, crer nisso, temer isso. Um dia Deus fará justiça contra o mal dessa terra. Um dia os maus morrerão e serão julgados. Herodes morreu. Como é que José descobre? Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? O versículo 19 diz que é um sonho. Mais um sonho, aquele que ele ficou esperando tantos anos, né? Enfim, Maria, o anjo apareceu. O anjo veio. E o anjo diz: olha, os que queriam matar o menino já morreram. É claro, até aquele momento, né? Porque a gente sabe na história de Jesus que ao longo da vida desse menino, muitos vão querer matá-lo. Mas pelo menos aqueles lá já morreram. O que José faz? José faz o que ele tem feito até aqui. Prontamente, ele obedece a Deus. Ele volta para Israel com a sua família e ele deixa para trás tudo aquilo que conquistou durante aquele tempo. Fica lá a casa, fica lá os bens, volta com a família. Mas para onde ele deve ir agora? Porque ele só estava em Belém por causa do recenseamento, lembra disso? Eles não moravam lá. Para onde ir? Vou para Belém, a 8 quilômetros de Jerusalém. Lá está muito próximo de Arquelau. Arquelau é o descendente de Herodes, aquele que assumiu o trono. E se Arquelau seguir os caminhos do pai, for tão doido quanto o pai e ainda querer matar o meu filho? Bom, José está diante de uma situação difícil, ele tem que tomar uma decisão. O texto diz no versículo 22 que ele teve medo. Percebeu isso? José teve medo. Aparentemente um medo nobre, um medo responsável, sábio, prudente. O pior pode acontecer com a sua família. Bom, diante dessa reação, o texto diz que Deus mais uma vez dá uma direção para José. Mais um sonho: vá para Galileia. Sabe onde é a Galileia? Belém é aqui no mapa. A Galileia é aqui em cima. A Galileia é lá no norte do mapa de Israel. É uma região pobre. Se José vivia perto de Jerusalém com a sua família, provavelmente eles tinham posses, ele era da descendência real. Mas ele foi para o Egito, perdeu tudo. E agora ele volta e ele vai viver na região mais carente de Israel. Eles vão passar necessidades. Lá é um local onde tem muitos endemoniados, não há respeito e reputação religiosa, mas pelo menos é distante de Herodes. Bom, o que José faz quando o anjo diz para ele ir até Galileia? Mais uma vez ele obedece imediatamente. Mas eu quero que você repare algo interessante. O versículo 23 diz que José faz isso tomando suas próprias decisões. Deus tinha dado uma liberdade para ele. A Galileia é bem vasta, muito grande. Ele toma uma decisão, ele foi morar em... Qual que é o nome da cidade? Nazaré. Parece uma informação assim à toa para nós, mas Mateus está colocando a dedo essa informação aqui. Perceba que ele está fazendo uma dinâmica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus deixou muito claro para José o que ele devia fazer: volte para Israel, vá para Galileia. A ordem está clara, mas dentro da ordem que Deus deu para José, José tem a liberdade de fazer uma interpretação da situação.
Ele observa e fala: mas será que o filho do Herodes não vai querer matar a gente? Será que vale mesmo a pena ir lá para baixo? Por que eu não vou para outro lugar? E aí quando Deus diz, pode ir para outro lugar, pode ir para o norte, então eu vou escolher essa cidadezinha aqui. Bom, normalmente é assim que funciona. A gente vive nesse dilema, né? Como é que funciona, né? Deus determina as coisas e a gente toma decisões. Bom, a Bíblia não fecha não. E esse texto está muito claro. Sim, Deus está dando a palavra e o conselho dele para José, e José deve obedecê-lo. Mas ao mesmo tempo Deus está dando a liberdade dele tomar decisões. Qualquer cidade da Galileia ele poderia ter ido, mas ele foi para Nazaré. E Deus está usando a capacidade de José de pensar, de refletir. É melhor não ficar aqui, é melhor ir para lá, enfim. Normalmente é assim que funciona. E mesmo que José estivesse tomando as suas decisões, sendo livre para escolher onde quer que ele fosse morar, o versículo 23 fecha dizendo que assim se cumpriu a promessa de Deus. E aqui ele está se referindo a Isaías capítulo 11, versículo 1. O Cristo seria chamado Nazareno. Como é que isso funciona? José não teve liberdade de escolher qualquer cidade? Teve. Mas a gente não sabe como essas duas coisas andam lado a lado, mas elas andam. Sim, nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Deus espera que sejamos sábios ao olhar para as circunstâncias, tenhamos interpretações corretas das coisas, sejamos responsáveis, mas ao mesmo tempo Deus continua cumprindo a sua vontade soberana para as nossas vidas. A gente vê isso acontecendo na vida de José e da sua família. Enfim, essas foram as duas partes de Mateus 2, a visita e a fuga. E através desse texto, a gente descobre que tipo de rei Jesus é. Bom, Jesus é o verdadeiro rei dos judeus, não é Herodes. Mas apesar de ser todos judeus, Jesus também se torna o rei dos gentios. Pessoas orientais vêm adorar Jesus. Mas Jesus é um rei que merece ser tratado não só como majestoso, como soberano, mas como divino. Merece o melhor dos nossos presentes. Ao mesmo tempo, Mateus está deixando muito claro que Jesus foi preservado com vida por Deus, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, apesar das circunstâncias serem contrárias. E diante de tudo isso, a gente poderia resumir o que Mateus está dizendo nesse capítulo da seguinte maneira: Deus preservou a vida do rei Jesus, cumprindo sua vontade soberana, apesar da oposição maldosa de Herodes. Pegou? Deus preservou a vida do rei Jesus, cumprindo sua vontade soberana, apesar da oposição maldosa de Herodes. Mas é aqui que a história fica intrigante. Você lembra o que vai acontecer 3 anos depois dessa história? Ou melhor, o que vai acontecer 3 anos depois do retorno público de Jesus? Porque Mateus encerra a infância de Jesus aqui. Quando entra o capítulo 3, 30 anos se passaram. Aparece João Batista no deserto pregando. É só aí que Jesus volta a público. O que acontece depois desses 30 anos e mais 3 que Jesus aparece? Para onde ele vai? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com Jesus? Novamente tentarão matá-lo. As autoridades de Israel, os judeus, os romanos vão tramar novamente a morte de Jesus. Só que a gente conhece o final da história. Eles vão conseguir. Deus não vai livrar Jesus da morte 30 anos à frente. Por que não? Nunca se perguntou por isso? Por que é que Deus preservou Jesus vivo só quando ele nasceu? Por que Deus permitiria que o rei dos judeus morresse no auge da sua idade? Por que então não permitir que ele morresse logo no começo? Por que não preservá-lo dessa morte na casa dos seus 30 anos? Ele não nasceu para reinar. Que benefício há em um rei morto? Bom, aqui está a chave para a gente entender o Evangelho. Se o capítulo 2 de Mateus nos diz que Deus preservou a vida de Jesus, cumprindo a sua vontade soberana, apesar da oposição maldosa de Herodes, na cruz, Deus sacrificou o rei Jesus, cumprindo a sua vontade soberana, apesar da oposição maldosa dos homens. A minha oposição, a sua oposição.
Deus sacrificou a vida do seu Filho exatamente para salvar pecadores. Era necessário que Jesus passasse por toda essa jornada até a cruz. E a cruz significa isso. Deus nos dá vida através da morte do seu Filho amado. Através dessa morte, Deus nos perdoa os nossos pecados. Deus nos aceita como seus filhos. Jesus é o Rei de Deus que veio nos salvar do mal, do pecado, das trevas deste mundo, inclusive as trevas que estão em nós. Para isso, Jesus assumiu a forma humana, como eu e você. Para isso, Jesus sofreu desde pequeno. Imagine o Rei dos Reis, o Criador do sol, das estrelas, dos tesouros, dos anjos. Aprove a Deus fazê-lo ser um refugiado, um sem-teto, um bebê com a cabeça a prêmio, uma criança que tinha que ficar escondida, alguém que viu seus pais passando necessidade, passando medo. Por que o Rei dos Reis faria isso? Para se identificar conosco desde o início. É por isso que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus sofreu todas essas coisas para nos dar vida, e até que a gente chegue ao nosso lar celestial, Ele vai nos acompanhando, dia após dia, ao nosso lado, nos dando forças e graças para enfrentar os nossos sofrimentos, porque Ele sabe exatamente o que é sofrer. A esse Rei de Deus seja a honra, seja a glória, seja o louvor, sejam os presentes, o ouro, a mirra, o incenso, ontem, hoje, eternamente. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Jesus, obrigado pela narrativa de Mateus. Obrigado por nos apresentar mais elementos de quem o Senhor é. Como é bom poder te conhecer. Como é bom poder te amar. Como é bom poder te adorar. Reina sobre nós, Senhor. Somos teus servos. Nos dê ousadia para enfrentar as dificuldades da vida, levando o Evangelho salvador às pessoas. Dá-nos a tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.